Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Hoje nós vamos falar de um outro tipo de salmo. Nos 3 últimos vídeos, ou nos 3 primeiros da série do Aprendendo a Orar com Salmos, nós falamos de 3 hinos. E hoje nós vamos falar de um salmo régio, ou um salmo real, que tem a ver no salmo da realeza do Senhor. E o salmo, nesse sentido, mais citado no Novo Testamento é o Salmo 2. Peço para que você leia o Salmo 2, também é um salmo pequeno, tem apenas 12 versos, e você volte para cá para a gente conversar sobre esse salmo, um salmo régio. Primeiro, o que a gente olha aqui, há uma rebelião dos povos. E para a gente entender isso, nós temos que entender o Salmo 1, porque o Salmo 1, junto com o Salmo 2, eles fazem uma dupla introdução a todos os livros dos Salmos. Enquanto o Salmo 1 fala do homem, do justo, que se põe a caminho e se colocando a caminho, vê os ímpios, mas se afasta deles, porque o justo é como a árvore plantada, ele é aquele que depois encontra na comunidade dos santos, ele se encontra com justos, porque o Senhor conhece o caminho dele, e em contrapartida, os ímpios são aqueles que Deus, que é comparado como palha, e que Deus não conhece, ou que o seu caminho leva à destruição. No primeiro salmo, então, parece que aquele que é justo não é atingido pelo injusto, mas não é bem assim. E nós vamos ver isso no Salmo 2, que mesmo você sendo justo, os injustos estão aí, estão tramando planos não só contra você, e não só contra eu, mas contra o Senhor e o seu ungido. Os versos de 1 a 3 vai dizer o seguinte: Por que as nações se enfurecem tanto? Porque perdem seu tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. E aqui é muito interessante, porque essa rebelião dos povos se dá por um entendimento ruim do que significa ter Deus como seu único e verdadeiro Deus. Quando a gente lê o verso 3, eles estão dizendo aqui de vamos quebrar as correntes, vamos sair dessa escravidão. Parece que ser do povo de Deus te acorrenta, te aprisiona. E parece que os outros ídolos, uma vida sem o Deus verdadeiro, te dá liberdade. E nós vemos isso hoje. Quantas pessoas, quando alguma coisa acontece, que sai da igreja, ou alguma coisa acontece, ou ele se divorcia, ele faz o quê? Ele vai para o mundo e vai com tudo. Parece que ele estava preso, enclausurado, e parece que ele se libertou e está fazendo tudo. Mas na verdade, é que em Deus nós temos liberdade. E no mundo nós somos escravizados. Como isso é possível? É porque quando nós entendemos as Escrituras, nós entendemos que nós temos uma vida livre. Nós podemos e devemos ser felizes. Por quê? Porque nós temos o Senhor, o nosso Deus, como a nossa esperança. Então nós podemos brincar, nós podemos nos alegrar, nós podemos fazer tudo de maneira sadia, sem precisar de vício, sem precisar nos entregar às nossas paixões, sem precisar entregar o nosso corpo como objeto, sem nos perder a nossa humanidade, porque quando nós nos entregamos a toda e qualquer pessoa, nós estamos dizendo nós não somos dignos de amor, nós somos dignos de ser tratados como objeto. Pode me olhar como objeto e use-me como você usa um objeto. E quando não serve mais, você pode me descartar. E a gente faz isso conosco e fazemos isso uns com os outros. E isso é escravidão. A liberdade está em eu poder pôr limites e dizer assim, olha, eu não quero isso para a minha vida. Não é assim que eu vejo a vida. Na verdade, eu vivo uma vida plena porque o Senhor é a minha esperança. Ele não me escraviza, pelo contrário. Por tanta liberdade que Ele me dá, eu prefiro
me submeter a toda a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É ela que me conduz a um caminho de liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tira de uma vida de escravidão, de objeto, e nos transforma em pessoas, em humanos, em filhos de Deus. Essa é a nossa identidade, filhos de Deus. E as pessoas, quando não entendem isso, fazem planos, tramam contra o Senhor e contra o seu ungido. Né? Aqui a ideia do rei, e aqui a gente precisa fazer uma pausa. Duas coisas. Primeiro, esse salmo aqui está dizendo de um rei, que Deus vai entronizar, um rei humano ali, um rei sem ser Jesus. Depois o Novo Testamento pega isso e lança para Jesus, ganha sentido em Jesus. Né? É uma tipologia, como nós costumamos dizer na teologia, ou seja, é um tipo de, ok? É como se a gente tivesse uma miniatura de carro e a gente fala, olha, um carro é muito legal, mas isso é um tipo, depois uma concessionária vai constrói o carro e fala, é isso, porque esse aqui anda, esse aqui funciona, esse aqui é legal, ok? Então é um tipo de. Então esse salmo aqui fala de um rei lá no seu contexto, mas que depois ganha sentido real em Jesus. Qual a resposta de Deus? Se eles estão tramando contra o Senhor, pode o ímpio tramar contra o Senhor? Verso 4 a 6 vai dizer assim, ó, aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu reino trono em Sião, em meu santo monte. Então, a primeira resposta é um riso de Deus sobre estes. E eu sempre falo isso, que é como um bebê que chega para o seu pai, aponta o dedo e fala assim, eu determino que o Senhor me dê só doce para comer no café da manhã, no almoço e na janta, hoje, e na verdade a semana inteira. Enfia o dedo na cara do pai ou da mãe. Se você é o pai ou a mãe dessa criança, sua primeira reação é rir. Fala assim, você está de brincadeira. 2, 3 anos de idade, mal aprendeu a falar, está querendo dizer isso. Então a primeira reação é rir. Mas depois você vai impor limites. Por quê? Porque você ama seu filho. E Deus vai pôr limites, porque Deus ama a humanidade. Mas aqueles que quiserem permanecer no erro, haverá suas consequências. Nós não podemos fechar os olhos e dizer assim, não, mas Deus ainda continua de braços abertos esperando. Deus é um Deus amoroso, compassivo, tardio em irar-se, mas Ele é justo. E quando a justiça é derramada, aí não há choro nem vela, como nós dizemos hoje em dia. E o Senhor, a segunda resposta no verso 5 e 6, é que Ele vai nomear um rei, ou Ele vai estabelecer o seu rei. E isso é muito legal, Ele vai fazer isso aonde? No Monte Sião, porque a ideia é que se o Monte Sião é o lugar da presença de Deus, lembra na semana passada? É o lugar da presença de Deus. Quando Ele fala isso, Ele está dando autoridade a esse rei, ok? E aí tinha uma ideia de que o rei era nos povos ao redor de Israel, que o rei era um filho de Deus. Então o salmista pega essa ideia de que esse rei é como um filho de Deus, ok? Com essa ideia a gente vai entender melhor esse salmo, e por isso isso vai ganhar um maior significado em Jesus, porque de fato Jesus é o filho de Deus. E aí o rei fala, 7 a 9, o rei proclama o decreto do Senhor, e aqui está o plano de governo. O Senhor me disse, você é meu filho e hoje te gerei. O que significa isso? A entronização, essa ideia de gerar, é a ideia de dizer assim, olha, agora eu estou estabelecendo o meu rei aqui na terra. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e despedaçará com vasos de barro. E aqui é muito interessante, porque o rei está dizendo assim, olha, o meu plano de governo é estabelecer um rei, o meu filho, eu vou gerar, eu vou entronizá-lo. E quando eu entronizá-lo, ele pode me pedir, porque eu vou dar as nações como herança.
E ele vai governar com cetro de ferro e despedaçará como vaso de barro. E é muito interessante, porque se a gente não entende o que isso significa naquele contexto, aqui perde todo sentido. Mas a ideia é que quando um rei subia ao trono, faziam vasos de barro com o nome dos reis vizinhos, inimigos, e com cetro de ferro, esse rei, para mostrar poder, dizendo assim, olha, eu não vou temê-los, ele quebrava esses vasos, dizendo, aquele que se levantar contra o meu governo, eu vou quebrar. Mas isso é o humano falando. Só que no Salmo, é Deus dizendo que vai dar autoridade para que isso seja de fato uma verdade. Isso é muito interessante, né? Ou seja, por isso que é um salmo real, mostrando que Deus é o rei, está estabelecendo o seu rei filho. É o rei falando. E aí ele mostra o plano de governo. E o plano de governo é o filho reinando e ele vai destruir aqueles que se levantarem. Então, se você lembrar de Daniel capítulo 2, da estátua de ouro que se levanta, né, da estátua cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, pernas de ferro, pé em parte de ferro, em parte de barro, e é uma pedra que é solta e esmigalha tudo. Essa pedra é o reino de Deus e Jesus é essa pedra. Vai ganhando sentido esse salmo. Ou seja, com cetro de ferro, ele vai despedaçar os vasos. Todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, ele será destruído. Porque a igreja não é do pastor, a igreja não são dos membros, a igreja é de Jesus, o seu rei. E aí a fala, e aí parece que há uma cerimônia real e é um mestre de cerimônia que ele fala aqui dos versos 10 a 12, que diz o seguinte: portanto, reis, sejam prudentes. Ou seja, ele está falando aos reis que tiveram um nome escrito nos vasos de barro. Presta atenção, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Como você vai fazer isso? Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende no instante. Feliz, porém, os que nele se refugiam. Ou seja, há um mestre de cerimônia alertando todos aqueles que estavam com seu nome escrito nesses vasos, com o seu governo escrito nesses vasos, que foi quebrado, dizendo, olha, Deus está estabelecendo um rei, o seu filho como rei. E esse filho despedaçará com cetro de ferro todos esses que estão tramando contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eu digo para vocês, arrependam-se. Arrependam-se agora. E aí o Salmo termina com essa demonstração. Olha, se arrependam porque Deus, que é o rei, está estabelecendo o seu filho como rei e ele reinará e destruirá todos aqueles que se levantarem contra o seu reino. Esse é um salmo real que nos alerta. Ao mesmo tempo que nos dá a felicidade de ter o Senhor, o nosso Deus, como rei, também dá o alerta de que aqueles que não se submeterem ao rei, tomem cuidado, porque se você está se levantando contra a igreja de Jesus, está se levantando contra Jesus, contra o seu governo, você será despedaçado. Então, 3 perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, qual é a resposta de Deus para a petulância humana, para a soberba humana? 2, qual é o plano de governo do rei? E número 3, como você tem servido ao Senhor? Você tem servido ou você tem tramado planos contra o Senhor? Que Deus abençoe e boas reflexões.